Mas nós vamos continuar falando sobre algo que nós começamos a conversar e que estava lá no Éden. Abra em Números 13. Números capítulo 13, no versículo 25. Nós vamos continuar falando sobre a batalha da mente que se iniciou no Éden. E eu acho que você ouviu no domingo passado, quando ministramos, entendeu um pouco sobre o que é sofismas de Satanás. Satanás ama os sofismas ou falsas ideias. Veja só, um bom exemplo da batalha espiritual, um outro exemplo, em Números capítulo 13. Fala no versículo 25: depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo, e contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram que havia trazido da terra. Versículo 25. Aqui em Números 13, Moisés mandou 12 espias para visualizar a terra prometida. Todos devem conhecer essa passagem. E de todos que foram, voltaram, mas houve uma divisão de mentes ali. Algumas mentes estavam preparadas para entender a sua realidade e a promessa de Deus em relação à sua realidade, e outras mentes não estavam preparadas. Então ele diz que quando eles foram espiar a terra, Deus já tinha falado a Moisés exatamente o que tinha aquela terra. Assim como Jesus deixou claro: tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos, vocês terão poder para viver bem, eu vou dar a vocês o que vocês precisam, estarei com vocês todos os dias, eu perdoei os seus pecados, está perdoado, você já tem o meu sangue, você já tem o meu pão, que é o meu corpo, você já está abençoado com todas as bênçãos espirituais. Existem várias passagens na palavra de Deus, onde Jesus revela a nova Canaã para você, que é a graça de Cristo. A graça nos trouxe redenção, nos trouxe remissão, nos trouxe restauração, reconciliação com Deus. A nova Canaã, a promessa de Deus, e que nós encontraríamos com Deus, encontraríamos a presença de Deus. Então Moisés foi revelado a ele a graça, a Canaã, a bênção do Senhor que representava aquela terra, porque era uma bênção, era uma terra fértil, era uma terra de tudo que eles precisavam tinham. Então Moisés disse: vá lá e vejam se realmente essa terra é uma terra boa, veja lá como ela é, que Deus disse que é boa. E quando eles foram e depois voltaram, a Bíblia diz aqui no versículo 25 e 26 que eles realmente falaram para Moisés: olha, realmente Moisés, conforme o que você falou, está escrito aí, conforme o que você falou, lá é desse jeito. E a prova disso é isso aqui, ó, o fruto. Aí ele trouxe um fruto daquela terra para provar. Provavelmente, pelo que dizem, era um fruto muito farto, muito grande. Então todos os dias somos confrontados com a nossa realidade. Nós temos que ir até ela, e Deus permite que assim seja. Deus nunca nos poupou da nossa realidade. Ele disse: vá até Canaã e confira, é minha promessa. Deus deu a visão de uma bênção na vida das pessoas. Deus deu a palavra de fé, dizendo: pela fé você vai conseguir. Pela fé nada é impossível a Deus, nada é impossível àquele que crê. Nós recebemos palavra de bênção, que nos coloca em uma terra de bênção, que é a graça de Cristo. Uma terra de bênção, onde no mundo espiritual estamos vivendo uma terra de bênção, onde estamos em Cristo. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Mas Deus nunca nos tirou de ter essa necessidade de confrontarmos a nossa realidade. Ele disse: vai lá e vê.
e a realidade deles deveria ser vista. Apesar de uma palavra de fé, de que os frutos lá era bom, manava leite e mel, mas a sua realidade sempre estará diante dos seus olhos. E o problema não é você ver a sua realidade, você estar diante da realidade. O problema é como você vai lidar com essa realidade. A sua mente. Então aqueles homens trouxeram o fruto e disseram: Moisés, realmente a tua palavra tem razão. O que Deus falou para você é verdade. Assim como nós olhamos para a palavra de Deus e as palavras de Jesus e falamos: realmente, Jesus, a tua palavra é verdade, a tua palavra é melhor. Mas existe um detalhe no nosso comportamento, que nós vamos continuar lendo, onde o problema não está na realidade que você está sendo confrontado. O problema está em como você vai lidar com essa realidade. Então chegamos pensando na bênção, mas quando nós começamos a enxergar as coisas como elas são, ou as dificuldades que ali representa, começamos a tomar uma nova postura na forma de pensar. Então nós temos que prestar bem atenção. Veja o que diz o versículo 27. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou de fato, e ela era boa e rica, que se pode se ver por essas frutas. Os espias ali, irmãos, estavam alinhando a realidade dele, trazendo aquilo que estavam vendo naquele momento, colocando diante de Moisés, alinhar a realidade com a palavra de Deus. Então eles trouxeram ali diante de Moisés o fruto, para dizer: olha, a palavra tem razão. E eles alinharam o que Deus falou com o que eles estavam vendo. E realmente era uma terra boa. Mas o problema não estava no que eles estavam vendo como bênção. O problema estava no que precisaria para executar aquela bênção, para trazer aquela bênção à existência. Por isso que nós falamos que a esperança não é esperança se nós vimos. Se nós já temos aquilo que precisamos, não é mais esperança. Não é esperança mais, porque já temos. Esperança é esperar o que não vimos. Então eles viram aquilo que Deus prometeu, mas havia um detalhe: eles precisavam conquistar aquela terra ainda. Então a realidade tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Mas estar alinhada com a palavra de Deus não é sinônimo. Eu quero dizer que não é o fato de você acreditar que a palavra de Deus é verdade e tem poder, que quer dizer que a sua realidade vai mudar. A sua realidade só muda com uma mudança de pensamento também, uma mudança de posição diante dos fatos. Porque para resolver as coisas como o mundo resolve, não precisa de Deus. Você faz as suas bagunças, as suas tramóias, você mente, você rouba, você mata, e você sobressai, como muitos ímpios aí sobressaem, e resolve os seus problemas, né? Se meu marido está dando trabalho, mato ele e acabou o problema. Ou mato ela e acabou o meu problema. É assim que o mundo resolve talvez os seus problemas. Quando não abandona, sai, deixa os seus filhos, suas casas, porque é o caminho mais fácil. Mas nós temos que, quando acreditamos na palavra de Deus, temos que olhar para a nossa realidade e também resolver confrontar aquela realidade também conforme a palavra de Deus. E aí que vem o grande desafio para nós. Olha o que diz a palavra no versículo 28. Mas os que moravam lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra, e os heteus, e os jubizeus, e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, à beira do rio Jordão. O que eles estavam vendo ali? A sua realidade, que era uma fruta boa, uma terra boa que mandava leite e mel, conforme a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo as suas mentes deram ênfase a uma coisa que Moisés não pediu para ver. Deus não pediu para você crer na palavra conforme o tamanho do seu problema. Ele não disse: pegue uma régua e meça que tamanho está o seu problema, e depois você meça a sua fé e vamos ver se dá para enfrentar ou não. Deus disse apenas: cresça na sua fé, alimente a sua fé e vá diante da sua realidade,
e creia que o melhor eu vou preparar para você, o melhor vai acontecer. Mas aqueles homens, quando chegaram para Moisés, alinharam com a palavra de Deus, disseram: eu creio, Moisés, que Deus te deu uma palavra e a terra é boa. Mas logo em seguida eles começaram a dizer: mas lá tem gigantes, lá tem homens grandes de guerra, é muito difícil a questão de nós tomarmos aquela terra. O problema de alinhar com a palavra não foi o problema deles, eles fizeram corretamente, alinhar a palavra naquilo que Moisés viu, que era onde mandava leite e mel. Mas o problema foi dar ênfase à dificuldade, a obstáculos que eles iam enfrentar em relação àquilo. Então o problema não está quando a nossa mente vê, por exemplo, o desemprego à nossa frente, mas é nós darmos ênfase àquilo como fosse uma coisa que acabou a minha vida. Não tem mais sentido, fiquei desempregado, agora vou passar necessidade, e aquilo é um problema enorme, muito grande, ao ponto de dar uma ênfase de que a minha fé se abala. As pessoas desanimam na fé porque a condição que ela está vendo parece ser grande demais. Quando nós enfatizamos os nossos problemas, nós diminuímos a nossa visão em relação ao que Deus é, ou em relação ao que Deus prometeu. Então por isso a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós enxergamos a bênção do Senhor diante das nossas realidades e dificuldades, nós também temos que dar ênfase à palavra de Deus e não à dificuldade. Moisés não perguntou para ele que quantas pessoas tinham lá para guerrear. Moisés não pediu para ir lá ver se eles eram gigantes ou deixavam de ser. Moisés pediu para eles lá ver se a terra realmente mandava leite e mel, se era uma terra boa. E eles foram fazer isso. Porém, quando a realidade veio diante deles, de ver dar ênfase à bênção, eles deram ênfase à dificuldade, ao tamanho daqueles homens que iam enfrentar, as dificuldades que iam ter que enfrentar para adquirir essa bênção. Às vezes nós temos essa dificuldade de enfrentar por tanto tempo. Às vezes as pessoas oram a Deus e pedem a Deus as coisas, e quando vê que as coisas não estão acontecendo amanhã ou agora, elas simplesmente perdem a visão do que Deus é capaz. Elas vêm para um culto, é ministrado, Deus vai fazer, e você crê que ela se enche da convicção, mas quando no dia seguinte não acontece, ela perde, porque ela dá ênfase ao problema e não dá ênfase ao que Deus falou. Porque se Deus tinha aberto o mar vermelho diante dos olhos daquele povo, daqueles espias também, se Deus tinha feito tantos milagres no meio do deserto, o que era aqueles homens gigantes? O que era diante de um mar se abrindo para um povo inteiro passar? Deus, um Deus que abre mar, um Deus que manda fogo dos céus, que destrói os seus inimigos, e de repente uns espias diante de alguns homens de uma cidade limitam a promessa de Deus. E diz: o problema é que temos gigantes para enfrentar ali. Deus não pediu, Moisés não pediu para eles para dizer quantos homens eles tinham que enfrentar, mas apenas para confirmar se a terra era boa, a bênção do Senhor naquele lugar, a bênção do Senhor estava pronta, se realmente era a terra que eles deveriam invadir. Então os espiões alinharam a sua realidade com a palavra de Deus, mas as suas mentes estavam dando ênfase aos obstáculos e não ao poder de Deus. Veja no versículo 30 o que está dizendo: aí o povo começou a reclamar contra Moisés, dizendo, aí o povo começou a reclamar, a Moisés, porque eles deram ênfase ao tamanho do problema. Então o povo começou a reclamar, mas teve uma mente que se levantou no meio deles, a Calebe. Aí o povo começou a reclamar, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Essa é a grande batalha da mente, irmãos, que se travou. Enquanto uns estavam dando ênfase ao obstáculo, uma mente se surgiu ali chamada Calebe, dando ênfase não ao tamanho do obstáculo, mas à necessidade de saber agir. E ele disse: nós vamos agora e vamos agir, e vamos entrar naquela terra e
tomar posse daquilo que Deus nos deu. Não havia espaço na mente de Caleb para a dúvida ou para o medo. Então a sabedoria humana, ela traz aos homens como conceito, como base das suas ações, o medo. Mas a sabedoria espiritual, aquilo que está sendo movido pelo Espírito de Deus na vida de uma pessoa, pela sua fé, ela move não o medo, mas a fé, a ousadia, a coragem. Tanto que logo de imediato Caleb disse para aquelas pessoas: calem-se. Essa voz dando ênfase ao problema não é o caminho da vitória, mas a voz dizendo: vamos e tomemos posse. Por que ele está dizendo isso? Porque se Deus abriu o mar vermelho diante dos olhos deles, como eles viram, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho era capaz de resolver aquele problema. E aquela cidade era muito menor o problema ali do que aquele exército do Egito que estava perseguindo eles para matá-los. Aleluia. Então Deus, Ele olha para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa forma de pensar sobre as coisas. E Ele olha e Ele quer ver em nós uma posição de fé, e não uma posição de medo, de dúvida, de incerteza. O problema não pode ser maior, não pode nos abalar, nós não podemos deixar ele nos abalar. Quando eu falo não deixar, tome, reaja. Quando algo vem, diz agora, é angustiante, isso é terrível, declare a palavra de Deus, diga: Senhor, Tu estás comigo. Isso é difícil, Senhor, está se mostrando difícil, mas eu creio, Senhor, que Tu estás comigo, e isso vai se resolver em nome de Jesus, porque eu vou orar e vai se resolver. É reagir com a fé, não reagir com a ênfase no problema, mas reagir com a mente cheia da fé, da sabedoria espiritual e não da sabedoria humana. A sabedoria humana mede o tamanho do problema, mas a sabedoria espiritual, que vem do Espírito Santo, da natureza divina operando em nós, ele mede a sua fé, ele quer aumentar a sua fé, e não dar ênfase à sua fé, e não ênfase ao seu problema. E ali estava um problema de mente. A grande maioria se deixa levar pelo tamanho do problema, mas alguns, como você, como eu, que guarda a palavra de Deus no seu coração, pode vir o que for. Você deve estar pronto com a palavra de Deus dentro de você para combater as situações pequenas e grandes com a fé. Então, no lugar de reclamar e de dizer: isso é terrível, isso é a minha morte, você diz: o Senhor é o meu pastor e Ele cuida de mim, e eu vou mudar isso, porque eu vou orar a um Deus que abre mar, a um Deus que dá pão quando não tinha o que comer, a um Deus que já me respondeu outras vezes e vai me responder. Ele não me abandona. É usar o que você tem dentro da sua mente, do seu coração, a palavra de fé, para tomar a ênfase das coisas. Não deixe a sua mente se voltar para as coisas que minam a sua fé. Põe a sua mente firme, como disse Isaías, que aquele cuja mente está firme no Senhor, Deus conservará em paz o coração dele. Você não vai ser abalado se a sua mente se voltar para dar ênfase à palavra de Deus, à fé, e não ao problema. Não estou dizendo para você não olhar para a realidade. Eles trouxeram a realidade. Era a realidade a bênção também. A terra era realmente abençoada. E não quer dizer que aqueles homens que estavam lá eram mentira, era verdade. Mas não era uma questão do que deveria ter sido dado ênfase. Porque Deus não está querendo pedir para você crer no obstáculo que você vai, quanto obstáculos você vai ter. Deus não está pedindo para você medir os seus obstáculos, Deus está pedindo para você medir a sua fé. Deus está pedindo para você aumentar a sua fé. Se você está com pouca fé, aumente a sua fé. E como a gente aumenta a nossa fé? Pela leitura da palavra. É pelo crer na palavra de Deus que a gente aumenta a nossa fé. Amém? Amém. Então dê ênfase à palavra de Deus. Dê ênfase à sua fé. Ali aqueles homens chegaram e disseram: não, nós não podemos. Caleb trouxe a fé e aquele homem disse: não podemos atacar. Eles são grandes demais. A grande batalha nossa, irmãos, não está fora, não está no problema, está na nossa fé, na visão que temos em relação aos nossos obstáculos. Uma visão natural ou uma visão espiritual de fé. A visão natural acredita, mas a visão espiritual, ela crê, ela tem fé. A fé, ela é mais do que só acreditar.
é confiar, é esperar com esperança, é ter certeza naquilo que você está acreditando, de que Deus vai agir, de que a palavra de Deus vai agir, de que as coisas vão acontecer, porque Deus está com você. Amém? Glória a Deus. A sabedoria humana tem uma mente firmada de receios, de medos. Ela pode até acreditar na palavra de Deus, mas as suas convicções dão ênfase aos obstáculos. Mas a mente sobre o domínio do medo, baseia no tamanho dos obstáculos que está diante dos seus olhos, na busca da solução. A sabedoria divina tem o contrário, irmãos. Ela tem a mente firmada na fé. A sabedoria divina, ela acredita no que diz a palavra de Deus e dá ênfase no poder de Deus. E ela dá ênfase e busca a solução e não no falar dos problemas. E não ênfase no falar dos problemas, mas no falar da palavra de Deus, no declarar da palavra de Deus, principalmente em relação àquilo que você está vivendo. Então, se eu estou vivendo um problema na vida financeira, busque a palavra de Deus sobre aquela área, sobre esperança, sobre prosperidade, sobre o que Deus te garantiu. Jesus disse: tudo que pedis em meu nome eu vos darei. Crendo que já recebesse, tens. Nada é impossível a Deus. Então, diante dos problemas financeiros, use a palavra. Não use a reclamação. Use a palavra para declarar, aumentar a sua fé em relação à solução como ênfase, e não o problema. A sabedoria espiritual leva você a se encher de fé, a ter atitude de se encher de fé, é se encher de atitudes de coragem e de ousadia. A diferença da sabedoria humana e espiritual está no tamanho da convicção no poder da palavra de Deus que opera em nós, e no cumprimento de uma visão e de um propósito. Na mente da fé não existe espaço para o medo ou para a ênfase em obstáculos, apenas para a esperança no amor e na bondade de Jesus Cristo, de Deus em Jesus Cristo. Não há espaço na sabedoria espiritual. A mente movida pela fé não tem espaço. Jesus disse: se credes no seu coração e não duvidar, você pode pedir até esse monte, esse prédio que saia desse lugar e se joga do outro lado, que isso vai acontecer. Ele quis dizer: se credes e não duvidar, porque é uma questão de convicção. Então o problema está no nível da sua convicção, daquilo que realmente você acredita que Deus pode fazer através da sua vida, ou em sua vida. A convicção. Então não dê ênfase em qual o tamanho do problema, mas dê ênfase em qual o tamanho que está a minha fé diante disso. Então, se eu não estou crendo o suficiente, vou aumentar a minha fé. E quando eu aumento? Exercitando a fé. Como exercito a fé? Orando. Exercito a fé agindo em direção àquilo, não tendo medo, não recuando diante do problema, mas agindo em direção a ele, com coragem, com ousadia. É de orar por um negócio, mas são tempos difíceis, não dá para mim ter um negócio agora, não dá para mim abrir um negócio em um tempo de economia difícil. Não é essa preocupação que você deve ter. Você tem que buscar o Espírito Santo e perguntar a Ele: Espírito, o que eu devo fazer? É momento de eu abrir esse negócio. E se o Espírito colocar dentro de você, é o momento e é agora, você sentir essa convicção, então aumente essa convicção e ande em direção. A fé não te leva a recuar porque a economia está ruim. A fé te leva a andar em direção à sua realidade. É ir de encontro. Só que como você vai andar em direção à sua realidade, se você está dando ênfase ao problema, quando você aumenta o gigante, mais do que o tamanho que ele é, provavelmente você vai querer correr mais ainda dele, porque a visão te faz enxergar aquilo de uma forma distorcida, e às vezes aquilo não é tão grande assim. Por quê? Compara ele com você, talvez ele seja grande, mas se você comparar ele com um Deus que está em você, quando a Bíblia diz: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, então já muda. O gigante não é tão grande assim. Diga para mim, qual é o gigante na terra que teria o tamanho de Deus? Não há gigante. Qual o problema impossível que não se resolva, que não se possa se resolver? Quando você compara aquele problema com um Deus que você serve, você pode ser pequeno, você não pode ter recurso suficiente,
Mas o Deus que você serve é rico, é muito mais que rico. Ele é dono do ouro e da prata, dos céus e da terra. Ele tem todo o poder. Então aquele problema diante do tamanho do Deus que você serve não é nada. Então a sua visão não pode dar ênfase. O seu propósito, a sua visão, o seu propósito não pode estar dependendo da sua visão humana, natural, mas a sua visão é espiritual sobre as coisas. E a sua visão espiritual é a fé. E quando a gente fala que a visão espiritual sua é a fé, é a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. E se você não estiver cheio da palavra na sua mente, no seu coração, você vai ser movido pelo medo, porque esta é a natureza humana. O espírito, a sabedoria humana, ela se move pelo medo. Ela se baseia em receios, ela não tem certeza de nada. A ciência mesmo diz, não temos certeza de nada, é tudo teoria, nós supomos que seja. Há 500 milhões de anos existiu, há 500 milhões de anos houve, há 500 milhões de anos, ninguém tem a certeza. Porque na verdade há receios, porque não tem controle sobre o que não se vê, não consegue ter discernimento do que está além do alcance da visão deles. Mas a visão espiritual, a sabedoria espiritual que Deus nos dá pelo seu Espírito, nos revela as coisas ainda em segredo, as coisas que ainda nem existiu. Deus nos dá visões que vai além daqueles conceitos naturais, porque ela não se baseia no medo, ela se baseia na coragem, na ousadia, que é os passos de quem tem fé. É a fé. Então a ênfase tem que estar na visão do que Deus é na sua vida, do que Deus é na sua palavra, para você confrontar o seu problema. Amém? Então aqueles homens chegou diante do povo e disse: não podemos ir. Caleb está dizendo para ir, o homem de fé está dizendo para ir, mas não podemos ir. E tentou amedrontar o povo. E o povo, a Bíblia diz que se amedrontou. Mas veja só o problema de uma mente que está sobre a sabedoria humana e não espiritual. Versículo 32. E assim espalharam a notícia falsa entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente. Olha só, versículo 32. Aí começa o poder do sofisma de Satanás. É onde Satanás começa a entrar na vida dos homens, assim como ele entrou na vida de Adão e de Eva ali no Éden. Como que Satanás começou a atingir a mente de Eva para conduzir ao pecado? O sofisma. Começou a dizer para ela: será que é verdade mesmo isso que Deus te disse? Ele te disse isso? Começa a colocar em questionamento, em dúvida, aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. E Satanás age com falsas ideias, sofismas é falsas ideias para minar a sua fé. Até mesmo dizendo: olha o tamanho do gigante, olha o tamanho, você não tem recurso para pagar, amanhã não vai ter, depois de amanhã não vai ter. Bom, quem pode saber o que vai ter amanhã ou depois de amanhã? Só Deus tem poder sobre o futuro. Então eu tenho que confiar nele e não ficar com suposições para amanhã, que as minhas suposições nada vai adiantar para a minha vida. Mas aqueles homens, veja só o que começaram a falar. Assim espalharam notícias falsas ou mentiras entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes e descendentes de Enaque perto deles. Nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. A mente sob o domínio do medo, irmãos, produz falsas ideias. Falsas ideias é sofismas. Os sofismas é a arma preferida de Satanás na batalha da nossa mente, para o domínio da nossa mente, para que nós venhamos ter a visão imperfeita, uma visão distorcida das coisas. Satanás ama usar de sofismas, de falsas ideias, para abalar, para distorcer a sua fé, distorcer a sua visão de fé. Satanás, ele quer que você olhe para a sua realidade não da verdadeira forma que ela é diante do seu Deus. Ele quer que você olhe para a sua realidade da forma que você enxerga você. E se você enxergar você apenas como um homem natural, então você é um homem com medo, sem fé.
você é um homem pequeno. Mas se você enxergar que você, pela fé em Cristo Jesus, você recebeu a nova natureza divina, que é o Espírito Santo em você, então você já não é um homem com medo. Você não é uma mulher com medo. Você é uma mulher que tem um Espírito de Deus. Então você pode vencer qualquer que seja a batalha ou o tamanho do gigante, porque quem está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. É maior do que qualquer coisa que esteja no mundo. Mas veja só o que Satanás fez com aqueles homens. Ele chegou na mente daqueles homens e disse para ele, e os outros começaram, quando eles viram que Moisés disse, vamos para a batalha, vamos para cima, vamos conquistar por causa da fé que Caleb demonstrou. Então eles já começaram a espalhar para o povo a Bíblia de sofismas. Mentira, quer dizer, os 12 foram, 10 se voltou para o povo. Veja só, primeiro eles disseram para Moisés, realmente a tua palavra tem razão, lá é uma terra boa que manda leite e mel. Mas quando eles foram confrontados com a fé de Caleb, então eles se revoltaram contra aquilo. Satanás começou a produzir na mente deles a mentira, e eles começaram a dizer para o povo, é mentira, na verdade aquela terra não tem, lê direitinho vocês vão entender, não tem nada lá, é mentira, não tem leite, não tem mel. Por quê? Eles estavam com tanto medo de ter que ir lutar com aquelas pessoas que estavam lá, que eles começaram a aderir às ideias falsas de Satanás, as ideias que estavam vindo produzidas pelo medo, para não ter que confrontar a sua realidade. Então é muito perigoso quando a gente começa a dar ênfase demais ao problema, porque Satanás vai chegar por perto, e o inimigo vai começar a trabalhar o nosso medo, e começar a produzir em nós distorção da visão que nós deveríamos ter sobre aquilo que Deus manda você conquistar, sobre aquilo que Deus manda você trazer à existência, que ainda está no invisível. Então aqueles homens começaram a agir com sofismas, com falsas ideias, mentindo aquelas pessoas. Só que o que acontece com o sofisma, com as falsas ideias sobre as coisas que vimos, e damos ênfase ao problema, começa a distorcer a imagem. Veja que no final ele diz que assim como eles são grandes, nós nos sentimos um gafanhoto, um inseto, porque eles são tão grandes que nós nos sentimos pequenos, e eles também nos veem pequeno. Já começa a distorção da imagem, que é exatamente o propósito de Satanás desde o Éden. Satanás queria apenas tirar Adão e Eva do Éden, da presença de Deus, colocar-os para fora. E para isso entrou num sofisma. Ele começou a agir pelo sofisma também, assim como eles estavam fazendo com esses homens, com falsas ideias, colocando falsas ideias de que Deus não se importa, de que a situação é tão difícil que nunca vai mudar. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Você não pode concordar com esse negócio de que nada vai mudar, que é assim mesmo. Tudo é possível, Jesus disse ao que crer. Então você tem que se voltar como Jesus se voltou para Satanás e diz, está escrito, Satanás. Então você se volte para a sua mente negativa, para o pensamento, a distorção da sua realidade de fé que Deus espera encontrar em você, e começa a declarar a palavra. Não estou dizendo para você dizer, não existe esse problema. Não estou dizendo que não existe a falta de dinheiro no meu banco. Se não tem dinheiro, não tem. Mas o problema não está na questão da ênfase por não ter, mas é dizer, eu creio que vai ter, e essa semana eu vou conseguir fechar um negócio, ou vai vir recursos para mim, conseguir pagar, porque Deus está comigo, porque eu creio que Deus virá e me ajudará a ter recursos. Então Deus vem e mostra o poder por causa da fé. Você não pode se render ao fato do banco estar sem dinheiro, ou o fato do problema ali ter se agravado na saúde daquela pessoa querida. Você tem que usar a palavra de Deus. Você tem que ter a visão correta do que você é. Como nós lemos, somos filhos de Deus, herdeiros, temos autoridade dada pelo Espírito Santo. Então se posicione como filho maduro. E filho maduro não fica chorando quando o problema aparece, fica ali se dobrando diante do problema, se dobra diante de Deus e diga, em nome de Jesus, Senhor, esse problema está aqui, é minha realidade. Ali tem homens para lutar, para me adquirir essa terra, essa promessa, mas eu não tenho medo, porque eu tenho Deus, porque a palavra diz que existe uma pedra, e essa pedra está escrita, que é Jesus, que aonde tem fé não existe o medo, não tem espaço para o medo. Então enche o seu coração de fé, dê ênfase ao que Deus é na sua vida,
no que Deus pode fazer. Não estou dizendo para você olhar para a sua realidade e dizer que é mentira a sua realidade. Não estou dizendo para você confrontar a sua realidade com uma visão correta. Você não é um inseto para Satanás olhar para você e desprezar você. As pessoas te humilhar e dizer: você é pobre, você é miserável, você não consegue, você é incompetente, e essa sentença prevalecer sobre a sua vida. Não! Quando você encontrou Jesus, o Espírito de Deus entrou. Você deixou de ter uma natureza, uma vida de sabedoria natural, uma natureza humana, para ter uma natureza espiritual agora, porque você creu em Jesus. Se você pediu ao Espírito Santo para habitar em você, ele habita porque você creu em Jesus. E se você tem a nova natureza, você não tem que ter medo. Você não é mais esse verme, esse inseto que Satanás tenta produzir, como produziu na visão daqueles homens. A sofisma, a falsa ideia que Satanás vai lançando devagarzinho sobre as coisas, sobre os problemas, é uma forma de distorcer a sua visão do que você é e do que Deus é na sua vida. E só tem um jeito de combater as sofismas de Satanás, as falsas ideias que o mundo projeta para contaminar a sua mente, que não deixa de ser um fruto, uma artimanha de Satanás usando o mundo, a modernidade, as coisas para tentar contaminar o povo de Deus. Não deixa de ser uma forma de agir de Satanás quando os homens se unem para proferir, para propagar mentiras. Ela quer nada mais, o sofisma é destruir a sua imagem do que você é em Deus. E você é filho de Deus. E não foi feito para se dobrar diante dos problemas. Você foi feito para se levantar, sacudir a poeira e dizer: eu creio, e Deus é comigo, e eu vou andar por esse lugar por cima e não por baixo. Eu vou vencer, eu vou conquistar e não vou perder. Eu vou mudar. Se é uma situação que precisa de mudança, eu vou mudar, porque eu sou filho de Deus. Recebi autoridade no nome de Jesus para orar e para repreender demônios e para curar enfermos e para viver as promessas de Deus. É assim como a mente madura, de filhos maduros, deve se conduzir, porque não terá espaço para sofismas de Satanás, para sofismas do mundo, falsas ideias do mundo entrar na fortaleza da mente, se alojar e minar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. É muito difícil quando a gente vai falar sobre batalha espiritual, mas eu falo mesmo assim. Repete comigo: eu não sou inseto. Eu sou filho de Deus. Do Deus Altíssimo. E as minhas armas são poderosas em Deus. Senhor, nós te damos graça. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nessa noite veio ao nosso coração. É só mais um exemplo, Senhor. Satanás continua repetindo as suas armadilhas nos tempos que nós chamamos modernos. Assim como ele fez no Éden, ele quer continuar fazendo nestas eras e sobre essas gerações. Senhor, o mundo tem abraçado as suas falsas ideias e tem se afastado de ti, Senhor. Mas nós temos acesso, Senhor, à tua palavra pelo teu Espírito que nos revela a tua palavra. E estamos, Senhor, prontos e nos preparando e enchendo o nosso coração e a nossa mente da tua palavra, para que os sofismas de Satanás, para que os sofismas desse mundo, as falsas ideias não venham prevalecer em nossa mente, mas o teu Espírito e a tua palavra seja, Senhor, prevaleça em nossa vida, seja completa em nossa mente, alma, espírito e corpo também, Pai. Nós confiamos em ti, Senhor. É a nossa decisão. Confio em Deus, eu creio em Deus e creio em Jesus, Senhor. É a nossa decisão, e por causa dessa decisão de estarmos firmes na posição, Senhor, de fé, nós se tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por isso, tira essas más ideias, essa coisa de que é muito difícil e de que isso veio para complicar ainda mais, porque Deus, tu és maior do que qualquer problema. Tu és maior do que qualquer atitude errada. Tu és maior do que qualquer situação que Satanás tenha produzido em nosso trabalho, em nosso estudo, em nossa família, em nossos relacionamentos. Senhor, tu és maior do que todas as coisas.
Tu sabes a profundidade e a largura de todas as coisas, e é em Ti que nós apoiamos a nossa fé, a nossa confiança. Por isso, em nome de Jesus, sopra agora esse poder e tira esta malignidade, esses pensamentos do medo, esses pensamentos da dúvida, que tem colocado angústia, preocupação excessiva, que tem colocado tristeza, abatimento na alma. Que este irmão sacuda esta poeira, são poeiras de demônios, de espíritos demoníacos que é lançado sobre a mente dele, sobre a vida dela, a vida dele, que eles possam agora sacudir pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus que nos foi revelada nessa noite, que eles são filhos, não são insetos, não são pequenos, são grandes, por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Em nome de Jesus, renova a fé que ela precisa, dá a visão correta dela sobre si mesmo, como filhos de Deus, dá a visão correta sobre a fé que ela tem, que é capaz, que é suficiente para mudar a sua vida, a sua história, e a história daqueles que estão em sua volta. Ensina, Senhor, ensina os teus filhos que aqui estão, Senhor, deixarem de ser, Senhor, ó Deus querido, filhos bebês, e se tornarem filhos maduros, cheios de autoridade, cheios de convicção daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer em suas vidas. Alabacou, declare que não tem espaço para o medo, mas que a vida entre, o Espírito Santo entre, e ele venha falar novas línguas, e ela venha falar novas línguas, e sejam cheios do poder, e em nome de Jesus, que ainda essa semana eles possam vivenciar o milagre de Deus, por causa do posicionamento de fé, que ele possa viver hoje, essa semana, Senhor, esses milagres, por causa do novo pensamento de fé, de que eu não preciso temer o mal, eu preciso crer que o Senhor está comigo, e não temo mal algum, não temo as más notícias, porque Deus está comigo. O Senhor alimenta, renova o pensamento em cada realidade do irmão, põe uma palavra de fé, para que ele possa, Senhor, combater essa realidade até vencer, converter essa realidade, dificuldade em bênção, em uma terra que emana leite e mel. Eu abençoo em nome de Jesus, eu declaro vida onde havia morte, eu declaro, Senhor, prosperidade onde havia miséria, eu declaro na vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus, a cura, a família restaurada, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, é a Tua palavra, Tu queres, e eles vão viver, porque creem em Jesus, porque receberam o Espírito Santo, em nome de Jesus. Narabacou declara, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva.